Ó Senhor, eu oro nessa noite pelo irmão Comum, pela irmã Rita, pelo irmão Reginho, eles que têm recebido a todos nós com o coração aberto, Senhor, de maneira visível. Vemos o quanto eles se esforçam para fazer o melhor para Ti, Senhor, nos tratando com tanta hospitalidade. Um exemplo, Senhor, para tantos irmãos que não têm feito assim. Por isso nos ajuda, Senhor, a aprendermos, a imitar aqueles que Te imitam, Senhor. Nós, em um mundo tão perdido, Senhor, tenhamos o referencial claro, que é o Senhor Jesus. Que nos livra e nos livrará de todas as armadilhas. Ó Senhor Jesus, o Senhor mesmo que nos orienta na Tua palavra, Senhor. E como nosso bom pastor, deveríamos ouvir a Tua voz e Te seguir. Senhor Jesus, que seja assim na nossa vida. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Cada vez que meditamos na Tua Santa Palavra. Cada vez que a Tua Palavra nos é pregada, Senhor, com fidelidade. Cada vez que o Senhor usa um irmão, uma irmã, para nos aconselhar conforme os Teus oráculos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa humildade que nos livra de todo espírito de presunção, que nos afasta da verdade e cega-nos. Ó Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um daqueles que são Teus. O Senhor conhece cada um daqueles que são Teus na nossa pequena congregação. E sabe das lutas que passamos, Senhor, das dificuldades que enfrentamos. Por isso, Senhor, clamamos mais uma vez, socorre-nos, Senhor. Eu oro nessa noite também pela nossa amada irmã Osana. Tem de maneira corajosa, Senhor, pelo Espírito, lutado na Tua força contra esta enfermidade conhecida como câncer. Hoje ela recebeu resultados que, do ponto de vista humano, não são bons. Mas nós oramos, Senhor, para que aconteça com ela como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Quando os médicos deram um diagnóstico desfavorável, o Senhor mudou a sorte, Senhor, daquela mulher. Que assim seja com a nossa amada irmã, Senhor. Que ela sinta o Teu toque na alma e no corpo, Senhor, para a Tua glória, para que saibam que o Senhor é Deus, para que vidas sejam salvas, Senhor, que o Teu poder fique cada vez mais evidente, Senhor. Eu oro pelo irmão José, que o Senhor seja com ele, Senhor, com a família dele. Ajuda-os a Te ver e a Te sentir. Em nome de Jesus, o Senhor opere cada vez mais através do Teu servo, Senhor. Oramos nessa noite, Senhor, para que o Senhor nos conceda ouvidos para Te ouvir, Senhor, e olhos para enxergar
a manifestação do teu poder, que está aqui no nosso meio. Não longe, mas perto. E muitas vezes não valorizamos. Obrigado, Senhor. Todas as bênçãos espirituais já nos abençoam, tem tanto nos abençoado. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de ingratidão. Nos concede, pela Tua graça, um coração grato e alegre, pois o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Lucas capítulo 4. Vamos continuar de onde paramos ontem. Nossa mensagem, que provavelmente vamos passar algum tempo, é justamente sobre a tentação de Jesus no deserto. Mais uma vez, é a tentação de Jesus no deserto, porque Jesus foi tentado em muitos outros momentos. Mas essa tentação aqui, ela é única no sentido de que acontece no início do ministério de Jesus para que esse não viesse a ocorrer, para que o ministério de Jesus não se iniciasse. Então essa tentação ela vem de maneira forte. Acontece muitas vezes, como o próprio Senhor Jesus nos explicou na parábola do semeador, aquela semente que cai no segundo tipo de solo, recebe a palavra com alegria, mas rapidamente, quando vem as provações e as perseguições por causa da palavra, a semente, o broto que germinou, morre, porque não tinha raízes. Essa, infelizmente, é a experiência de muitos cristãos da atualidade, que se alegram quando ouvem determinadas promessas de Deus que lhes são favoráveis, pelo menos eles pensam assim, mas que dão as costas à palavra de Deus e, consequentemente, ao Deus da palavra, quando a palavra os confronta. E aqui nós vamos ver como Jesus agiu diante da tentação. E essa passagem aqui, ela tem que ser guardada por todos nós, porque é a maneira como nós vamos ser tentados pelo inimigo. Ele pode usar algumas variações, mas a maneira vai ser essa aqui. Assim como a maneira de nos defender. Perceba, o que Jesus vai fazer aqui, Tiago descreve na carta, na epístola, dizendo, olhe, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não foi o que aconteceu aqui? Jesus estava sujeito a Deus, sim ou não? Ele resistiu ao diabo, sim ou não? E no final o diabo fugiu dele, sim ou não? Perceba como toda a palavra, ela está em harmonia. Às vezes, nós falamos de batalha espiritual, achando que é algo completamente místico, esotérico, e que a gente tem que fazer alguma coisa assim fantástica, quando na verdade a batalha espiritual é algo muito mais próximo da gente, diário, cotidiano. Como a gente vai ver aqui, é o pão que está faltando, é a rejeição das pessoas em relação ao chamado de Deus na nossa vida, é o que está acontecendo conosco diariamente, é justamente no nosso dia a dia que nós seremos tentados. E é no nosso dia a dia que a gente vai precisar triunfar pela graça de Deus e fortalecidos com o poder do Senhor. Nós precisaremos triunfar sobre as tentações, como aconteceu com o Senhor Jesus. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1, só para que nós venhamos a
a contextualizar, mas ontem nós paramos no versículo de número 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha que coisa interessante. Como nós vemos aqui, Jesus respondeu. A ideia aqui é que está havendo um combate. Satanás lançou uma flecha e Jesus não só neutralizou a flecha, como combate com a espada e fere o inimigo, usando a palavra de Deus, a ponto de que nesta área Satanás não poderia mais tentá-lo. Nesta área material não poderia mais, porque ele já disse: não, eu não quero nada material. O que satisfaz a minha alma é aquilo que vem do Espírito. E perceba que Jesus não está dizendo nada novo. É extremamente interessante nós percebermos que isso está escrito em Deuteronômio. Vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, é um dos livros do Pentateuco. Vamos orar. Deuteronômio, capítulo 8. Jesus está dizendo aqui, está escrito na palavra de Deus. Jesus, sendo Deus, ele poderia dizer outra coisa, e seria a palavra de Deus, porque ele é Deus, ele tem autoridade. Como ele fez, por exemplo, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. No Antigo Testamento você só vai ler: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma e força. Jesus vem, completa e diz: e agora, a partir de agora, é com entendimento, porque eu trouxe luz para vocês, aonde só existia sombra. O Antigo Testamento é a sombra dos bens vindouros por meio do Novo Testamento. Então aqui no capítulo 8, no versículo 3, olha o que nós lemos: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É esse versículo que o Senhor está usando contra Satanás. E olhe como é importante a gente entender o contexto. Essa passagem aqui em Deuteronômio capítulo 8, irmãos, Deuteronômio é um conjunto de memórias, por assim dizer, de tudo aquilo que Deus havia ensinado ao povo por meio do seu servo Moisés. O Deuteronômio é justamente uma compilação desses sermões que vai trazer à memória tudo que o povo havia passado aos 40 anos. Moisés conduz o povo durante 40 anos, o seu ministério agora está chegando ao fim, o povo vai ser liderado por outro homem, servo do Senhor, chamado Josué, e agora Moisés está dando ao povo um resumo de tudo aquilo que Deus havia passado para eles durante esses 40 anos. E aqui no capítulo 8 ele faz isso. Versículo 1 do capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha o que Moisés está dizendo. Há um contexto, irmão, nessa resposta de Jesus ao diabo. É preciso que eu e você entendamos que nada na Bíblia é solto. Jesus não chega para o diabo e diz: não só de pão viverá o homem. Há um contexto. Para que a arma tenha, para que a espada tenha eficácia no combate, é preciso que a palavra de Deus tenha a precisão que só alguém que maneja bem pode. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus. Olha o que Moisés está dizendo. Lembrem-se dos últimos 40 anos. E Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias. Moisés está dizendo: lembrem-se dos últimos 40 anos. Como Deus guiou vocês num deserto desconhecido. Um povo que não era povo de guerra. Um povo que havia sido escravizado
por centenas de anos no Egito, que não sabiam o que era pegar em armas, a ponto de quando eles viram os seus inimigos, que foi que eles disseram? Ah, eles são tão grandes e fortes, nós somos gafanhotos diante dele. Eles estavam incrédulos, eles não conseguiam acreditar que Deus daria a eles triunfo. Pois eles olhavam para si e viam-se como fracos, eles olhavam para o inimigo e viam como forte, mas eles esqueciam de olhar para Deus. De fato, nós somos fracos, de fato, o inimigo é forte, mas o Deus que nos salvou é todo-poderoso. E é isso que Moisés está mostrando aqui. Recordem-se, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui. A maioria dos irmãos aqui já tem algum tempo de caminhada. Mesmo o irmão Moisés com a irmã Fabiana já tem quase um ano, né? Por mais? Um ano já vai fazer. E um ano na CCVE, meu filho, é intenso, viu? Porque são 3, 4 cultos por semana. Se você for pegar, né, um ano na nossa congregação é o equivalente a 5 anos em qualquer outro. E normalmente só tem culto uma vez por semana. Então a gente percebe aqui, olha, o que a gente viu ao longo desse tempo? O que a gente tem visto? Como Deus tem nos sustentado de maneira poderosa. Quantas vezes a gente pensou que ia passar fome? Que ia passar algum tipo de necessidade, talvez não passar fome, mas que iria nos faltar alguma coisa, que alguma coisa necessária iria nos faltar, ou que algum ato de violência iria chegar até nós, e Deus nos protegeu, tem nos protegido, diante de inimigos aparentemente tão mais fortes que nós, porque isso é uma coisa que nós somos, como Igreja de Cristo, como aprendemos em 1 de Coríntios. Não existem poderosos aqui, não existem pessoas com diplomas aqui, não existem pessoas, sabe, de nobre nascimento aqui. Não, somos pessoas simples. Nós somos a escória do mundo. Mas nós somos os filhos de Deus. E é isso que Moisés está lembrando ao povo. Ele guiou vocês no deserto, não se esqueçam disso. 40 anos ele guiou vocês no deserto. Mas esse guiar do Senhor teve um propósito, nos humilhar. Mas por que Deus quer nos humilhar? Porque nós somos soberbos. A soberba, irmão, nos impede de confiar em Deus. E se nós não confiamos em Deus, nós não poderemos usufruir da sua presença. Lá o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se relaciona com Deus precisa acreditar que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. E essa lição só pode ser aprendida com humilhação. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastando dinheiro com médicos. Aí aquela mulher de repente sai da sua casa e se humilha rastejando diante da multidão, até tocar na orla do manto do Senhor. Você acha que foi fácil para Zaqueu, um homem riquíssimo, se humilhar subindo em uma árvore como uma criança, um moleque, para ver Jesus? Você acha que foi fácil para Jairo, chefe de uma sinagoga, pedir para um rabino que os líderes judeus já haviam se colocado em oposição para que fosse até sua casa salvar a sua filha? Perceba como todos aqueles que se humilharam diante da potente mão do Senhor foram exaltados. E o que dizer da mulher cirofenícia, que ao pedir a Jesus ajuda, Jesus diz: é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela, de forma humilde, humilhada, ela diz: mas, Senhor, os cachorrinhos, eu sei, eu sou dos cachorrinhos, eles recebem as migalhas, eu quero só uma migalha, Senhor. Uma migalha tua resolve todos os meus problemas.
Olha a consciência dessa mulher. Esse povo precisou de 40 anos para ser humilhado. Eu e você vamos precisar de quanto, irmão? Para a gente ser humilhado. A humilhação, irmãos, ela é para o nosso bem. É para a gente entender. É como, por exemplo, irmãos, você quer ver como é que você tem que amar a Deus? Um dia desse eu vou fazer uma experiência com o irmão. Eu ainda não fiz, não. A pessoa me perguntar uma vez assim, pastor, como é que eu devo amar a Deus? Você pega a pessoa, leva ela para o mar, e aí diz, meu irmão, dê um mergulho aí. Aí quando ela tentar subir para respirar, você segura. Quando ela estiver quase morrendo afogado, já se tremendo, aí você traz ela para cima. Aí você pergunta para a pessoa, o que você quer? Respirar. Pois é assim que você tem que querer Jesus. Como você desejou oxigênio quando você estava se sentindo afogado, pensando que ia ser afogado embaixo da água. É assim que a gente deseja Jesus? Sejamos sinceros. Qualquer coisa a gente deixa Jesus em segundo plano, irmão. Um sono, um convite para um lanche, alguma coisa que acontece na nossa família, no nosso trabalho, já tira a gente completamente da nossa responsabilidade e do nosso privilégio de demonstrar ao mundo que Jesus está em primeiro lugar para nós. O povo precisou de 40 anos. E muitos ainda não aprenderam a lição, como a gente vai ver se continuarmos a estudar a Bíblia. 40 anos para te humilhar, para te provar. Porque Deus prova a gente, irmãos. Deus prova a gente para mostrar para nós o nosso estado. Porque na grande maioria das vezes nós nos enganamos a respeito de nós mesmos. Eu já disse aos irmãos, um instituto de pesquisa famoso chamado Vox Populi. Não sei se vocês já ouviram falar, é famoso esse instituto de pesquisa. Fez uma pergunta, um questionamento aos brasileiros alguns anos atrás. Quantos deles achavam que iam para o inferno? 100% tinha certeza que não ia para o inferno. Você tem essa certeza, irmão? Que 100% dos brasileiros vão para o céu. Perceba, a pessoa não está dizendo, não é que eu vou para o céu, eu não vou para o inferno. Oh, mas se você não vai para o inferno, você vai para o céu. Não, mas não tem um negócio de purgatório aí, que é um meio campo aí, eu acho que eu vou para esse meio campo, esse meio campo não existe. E agora? Principalmente se você for evangélico. O evangélico não acredita em purgatório, é só céu e inferno. E aí? Então, você tem que ser provado, e é agora. É agora o momento da prova. É agora que a gente tem que saber o nosso estado para poder nós nos arrependermos. Olha que coisa, irmãos. Quando o Senhor Jesus está concluindo o seu ministério, Ele conta para nós uma parábola, a parábola das 10 virgens. Meu Deus, quanto tempo aquelas 5 virgens nécias que não entram nas bodas tiveram para comprar óleo. Quanto tempo? Elas tiveram tanto tempo que elas até dormiram. Mas aí quando chegou no último momento, e agora? Me empresta você, não dá. A salvação não se divide, ela é pessoal. E agora? Agora você tem que buscar o caminho do arrependimento, da fé só tem por aí. Elas foram, e aí? A porta fechada. Então a gente precisa entender, irmãos, o momento de ser provado é agora. Mas não é só ser provado, porque muitos estão sendo provados e reprovados. Provados e reprovados de novo. Provados e reprovados de novo. Meu Deus! 5, 6, 7, 8 vezes a mesma prova. E você reprovado do mesmo jeito. Mas você já não sabia. Você não já sabia a resposta. Por que não está fazendo como você já sabia? E Paulo diz, porque é necessário esmurrar o próprio corpo, para que naquilo que eu já sei, eu não seja reprovado. Qual a palavra? Reprovado.
Ah, pastor, estou sendo tão provado. É mesmo? E aqui está provado? Porque provado todos vamos ser, todos estamos sendo. E passaremos, como diz Tiago, por muitos tipos de provação. Mas a questão é, você está sendo aprovado? Então aqui ele diz, ele te provou para saber o que estava no teu coração. Perceba, esse saber não é para Deus saber, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Esse saber é a gente. A gente tem que saber o que está no nosso coração. Vou dar um exemplo, como Jesus é luz nisso. O jovem rico, ele tinha certeza que Deus era o Senhor da sua vida. Aí Jesus diz, eu vou fazer só uma prova com você. Você está dizendo para mim que obedece tudo, né? Obedece tudo? Obedeço. Desde a minha juventude. Então pronto, faço. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. E aí, ele foi aprovado? Ele foi aprovado? Não. Só uma prova. Está vendo? O que foi que Jesus fez? Jesus mostrou o que estava no coração dele. O que estava no coração dele. Por exemplo, irmãos, nós estamos vivendo uma época de um Deus chamado família. Existe na nossa geração a familiolatria. Ministérios com o nome casamento blindado, felizes para sempre, tudo antibíblico. Família, como é propósito de Deus? Meu Deus, será que ninguém lê a Bíblia? A minha família são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está no céu. O pai entregará o seu filho, o filho entregará o seu pai. Ninguém lê. Será que só eu que estou lendo? Será que só tem na minha Bíblia esse versículo? Quem ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas filhas, suas irmãs e irmãs, gato, cachorro, papagaio e a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que você é um discípulo de segunda divisão. Não, você não é discípulo, não é. Isso não sou eu que estou dizendo. Aí a pessoa diz, não estou fazendo isso para Jesus por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa do cachorro, por causa do papagaio, por causa... Não entendi. Não está dando para entender, porque na minha Bíblia não diz. Está provando, o seu coração está aí. No seu neto, na sua neta, no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu marido. Na Bíblia a gente vai ver onde é que estava o coração de Eli nos filhos dele. Qual era a obrigação de Eli? Apedrejar os 2 filhos. Os filhos dele eram sacerdotes, faziam coisas tão imundas no templo, que a lei mandava que eles deveriam ser apedrejados, e quem tinha que arrumar a primeira pedra era ele, o pai. Está nesse livro aqui, Deuteronômio 13. Eles eram homens tão perversos, os filhos de Eli, que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, o diabo. Mas Eli passava a mão na cabeça dos filhos. Mas eram os meninos. Ora, quem sabe, eles vão entender. E qual foi a reprovação de Eli? Você sabe? Porque na Bíblia deixa claro em 1 Samuel, você amou mais os seus filhos do que a mim. E essa reprovação não pode ser dita para tantos cristãos de hoje, que têm amado mais as suas famílias do que a Deus. E é por isso que muita gente me odeia, das famílias de vocês. Porque o pastor fica dizendo que tem que botar a igreja em primeiro lugar. O pastor, lê para eles. Eu quero que eles digam contra a palavra. Então a gente observe, irmãos, o coração da maioria dos cristãos hoje não está em Cristo. Está nas suas famílias. Eu não amo o dinheiro. Sim, tudo bem, você não ama o dinheiro. Mas você tem amado sua família mais do que a Cristo. E aí a reprovação é a mesma. Onde é que está seu coração? Então a gente observa, irmãos, que o caminho, quando Jesus diz que a porta é estreita e que o caminho é apertado, ele não está brincando. Ele não está brincando, ele está falando sério.
A gente quer tanto que os nossos filhos sejam salvos, sim ou não? Mas qual foi a última vez que você exortou? Que você falou sobre céu e inferno? Que você deu um bom testemunho cristão diante deles? Para eles dizerem, olha, eu até não sou crente, mas meu pai e minha mãe são. Eu vejo lá em casa. Será que os filhos dos crentes de hoje podem dizer isso? Ou dizem, meus pais enganam todo mundo lá na igreja, porque eu sei como eles são em casa. Lá em casa que eles não são crentes mesmo. Aí você quer que seus filhos sejam salvos. É sério. Por isso, irmãos, é importante a gente estudar aqui para entender como Jesus está combatendo contra o diabo. Seria um desperdício de tempo e de palavra se a gente passasse rapidamente por essa passagem da tentação de Jesus no deserto, porque a resposta de Jesus ao diabo é profunda, a ponto de deixar ele calado em relação a essa área da vida de Jesus. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos? Essa pergunta tem que ser para nós agora. E aí? O que é que está no nosso coração? A gente está guardando os mandamentos de Deus? Na hora que aparece uma oportunidade onde a gente é provado a obedecer ou desobedecer, mas ninguém vai saber. Mas você acha que Deus não vai saber? Da sua aprovação, da sua reprovação. Como nós estamos vivendo, irmãos? Está escrito, eu vejo tantas pessoas usando versículos bíblicos que essas mesmas pessoas não carregam com o dedo. Irmão, dizer versículo bíblico, postar versículo bíblico, citar versículo bíblico, o diabo faz isso melhor que a gente. Eu quero ver é viver o versículo bíblico, principalmente esse que você está citando. Onde é que está o nosso coração, irmãos? A gente está guardando os mandamentos, porque está escrito lá em Mateus capítulo 7. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, como é? Vocês estão me chamando de quê? Que intimidade é essa? Eu não conheço vocês. Irmão, aí é para você ficar sem graça. Porque a ideia de Senhor, Senhor, a repetição no hebraico, já disse isso para vocês algumas vezes, diferente do português, né? Uma forma de demonstrar intimidade é a repetição. Então, Senhor, Senhor, é uma forma de demonstrar intimidade. E Jesus está dizendo, eu não conheço vocês, vocês viviam na iniquidade, ou seja, vocês viviam em aberta desobediência a mim, e agora estão dizendo que são meus discípulos. Como assim? Não pode isso. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas politicamente corretas, se justificando diante do juízo de Deus, que é biblicamente correto. Porque uma hora, essas pessoas vão ter que sair do armário. Versículo 3, esse é o versículo que Jesus expõe. Perceba que tem um contexto antes e depois. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Olha, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Oh Deus, onde você está, Deus? Onde o Senhor está, Deus? Oh, sou eu que estou fazendo você passar por isso. Você está achando que o seu patrão te demitiu por quê? Porque o diabo mandou? E quem manda no diabo? Não é Deus? Seu patrão pode ser do diabo que for, mas ele só lhe demite se Deus mandar. Se Deus não mandar, meu filho, ele demite todo mundo e você fica. Até ele sai, você fica. Olha o caso de José lá no Egito. De escravo de Potifar, ele passou a o quê? A mandar em Potifar. Porque ele era a segunda pessoa no Egito, só respondendo ao faraó. Ou seja, Potifar estava numa posição hierarquicamente inferior a dele.
Então aqui é importante você entender, se você está passando por algum momento de humilhação, é Deus que está fazendo você passar isso. Ah, porque tantas privações, eu não entendo, mas meu vizinho que é... Ah, você está olhando para a vida do ímpio. É mesmo. Em vez de estar olhando para o céu, você está olhando para a vida do ímpio. Em vez de estar olhando para a cruz de Cristo, você está olhando para a vida do ímpio. Ele te humilhou. É Deus que está fazendo isso com você, irmão. Se você é crente. Se você está andando em relação à terra prometida. E você já sabe que a terra prometida não é a novela da Record. Que a terra prometida não é o Israel lá no Oriente Médio. Que a terra prometida é o céu. Então aqui ele diz, olha, ele te humilhou e te deixou ter fome. Mas Deus deixa eu ter fome. Deixa. Você não está valorizando a comida, então ele deixa você ter fome. É igual em casa. Ah, meu pai, não estou com vontade de comer essa comida. Pronto, eu não come nada. Pô, meu filho, vai passar um tempinho, aquela comida vai ficar tão gostosa. É assim. Aquela que não presta. Ah, aquela comida tão ruim. Deixa eu ficar com fome, para ver como aquela comida, né? Pergunte aqui como café com farinha é gostoso. Pergunte. É ou não é, Gui? É, não, joia. Então, é Deus. Para a gente aprender determinadas coisas, para aprendermos determinadas coisas, irmãos, olha, nós somos pessoas tão duros de coração, que às vezes Deus tem que ser duro para a gente aprender. É assim. A gente tem aqui um açougueiro, meu irmão. Quando a carne é dura, a pancada é dura. Vai amolecer. Então aqui, ele deixou você ter fome. Para quê? Para te sustentar com o maná. O povo só viu o maná. Olha que milagre, irmão. Você já imaginou todo dia de manhã você acordar e ver comida espalhada? Você está no deserto, você não tem como plantar, como colher. E agora vai morrer de fome. Aí Deus manda o maná. E a gente tem a cara de pau de desprezar o maná. Imagina. Como às vezes a pessoa recebe cesta básica e diz, ah, mas está faltando. Está faltando o quê? Você bota um balde de pipoca e diz, mais um Guaraná, me dê aqui um balde de pipoca. Só gosta de Guaraná? Então pronto, me dê a pipoca. Que ser humano é esse, irmão? Rapaz, a gente reclama de tudo. Aí estava o verão, rapaz, que calorzão, aí vem a chuva, que frio. Tô congelando. Imagine, reclamar da carne do boi preto, né? Então aqui, ele deixa ter fome para sustentar a gente com o maná que a gente não conhecia. Isso se aplica na nossa vida, irmãos. Antes de nós nos convertermos, antes de nós sermos regenerados, nós acreditávamos que para que tivéssemos sustento, para que tivéssemos êxito, a gente precisava trabalhar duro. A gente precisava agir como o mundo diz que a gente tem que agir. Mas aí a gente se converte e aprende que é inútil acordar de madrugada, dormir tarde, porque se Deus não quiser que você tenha, você não vai ter. E se Deus quiser que você tenha, você vai ter de maneira natural. Sem precisar que você sacrifique determinadas coisas desnecessárias. Então ele diz, olha, ele te sustentou com maná que não conhecias. A gente não conhece a bondade de Deus até experimentar ele, irmãos. Mas nós somos tão maus que a gente muitas vezes despreza até a bondade de Deus. Nem teus pais o conheciam para te dar a entender. Olha o que Deus queria ensinar, dar a entender, para que vocês aprendessem. Esse é o contexto, esse é o significado. Que não só de pão viverá o homem. Deus estava querendo mostrar que antes da vida física, antes da vida material,
Existe a vida espiritual. Nós não somos um corpo e temos uma alma. Nós somos uma alma e temos um corpo. O nosso corpo vai ser enterrado. A gente tem, olha, aqui na igreja a gente tem poucas pessoas, mas tem cada um de uma área para ensinar alguma coisa. A gente tem um coveiro, tem um carpinteiro que é para ensinar como se constrói a arca, tem um açougueiro para mostrar como corta a carne. Então aqui, olha que coisa, irmãos. Para que você entendesse que não só de pão viverá o homem. O homem não só vive de pão, irmãos. Não, o pão mata. As pessoas que estão no cemitério, as pessoas que morreram nesse ano de 2021, vai ser difícil você encontrar aqui no Brasil alguém que morreu de desnutrição. As pessoas morrem de vários tipos de morte. Como diria no interior, tem morte morrida e morte matada. Mas é difícil no Brasil hoje. Em determinados lugares você ainda encontra. Mas no Brasil hoje é difícil você ver alguém morrer por desnutrição. Porque não comeu pão. Mas é impressionante como tanta gente dá valor a isso. Parece que só existe isso. Dinheiro, casa, comida, roupa. E o espiritual fica onde? Onde que fica, irmão? Para que nós aprendêssemos que não só de pão viverá o homem. Foi assim que Jesus respondeu ao diabo. Perceba que quando Jesus responde ao diabo, é tudo isso que ele está dizendo. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É da boca do Senhor que vem o nosso sustento. Se o Senhor diz, haja água, tem água. Se o Senhor diz, não vai faltar azeite na botija, não falta. Aleluia. Se o Senhor diz, o corvo vai enviar pão e carne, o corvo envia pão e carne. Se o Senhor Jesus diz que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar mais de 5.000 homens e mulheres, alimenta. Se o Senhor Jesus diz para pescadores que não pescaram nada a noite inteira para jogar a rede no raso, eles vão pegar peixe como nunca pegaram antes, porque basta uma palavra. Como foi que Pedro respondeu? Senhor, a gente passou a noite toda, não pescou nada, mas sob a tua palavra eu lançaria a rede. Pegou peixe ou não pegou? A gente vê tanto isso na Bíblia, irmãos, mas é tão difícil acreditar na nossa própria vida, né? E ele diz, versículo 4, nunca envelheceu tua veste. Isso é tão bonito, irmão. É impressionante como a gente usa uma roupa hoje, bota para lavar, bota para secar, parece que encolheu. A cor mudou. Oh, Deus. A blusa que era azul, fica branca. A blusa que era preta fica cinza. A blusa que era branca fica marrom, ainda mais se botar o perfume que pode ser que abra. Aí é que muda mesmo. Na branca não bote não que mancha. O perfumista já avisou. Porque ele sabe que tem os ingredientes químicos lá, né? Que muda a coloração. Mas aqui não, irmão. Quem aqui escova o dente? Amém. Não pode mentir, viu? Ô pastor, eu tento, mas eu não esqueço. Vou imaginar que você escova o dente, se é algo que gasta rápido, é escova de dente, né? É só a minha ou de vocês essa também. Meu irmão, a gente comprou uma escova nova, com uma semana a bicha já tá com os negócios, né? Aquelas, eu não sei nem como é que chama, né? Cerdas, olha que coisa chique. Aquelas cerdas tudo pra lá. Eu digo, rapaz, eu dei 2 escovadas, ainda mais a gente que é grosso, né? Tem gente que ela escovando o dente, é só coisa de balé, né? Mas ela escovando o dente, meu filho, é uma cena dantesca. Parece o irmão limpando o chão. Aqui está dizendo que nem isso se desgastava. Você já viu uma barrinha de calça, irmão? Como se desgasta? Sabe?
Sabe, é impressionante, tudo se desgasta. Hoje em dia, até a gente, olha como eu estou desgastado. É uma foto minha jovem, uma foto minha agora. Você não é a mesma pessoa. E ele diz aqui, olha, isso aconteceu. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmão, você sabe que é você caminhar o dia inteiro e sua perna não inchar. A gente não sabe, meu filho, porque a gente anda de transporte público. Mas eu quero ver você andar 20, 30 quilômetros por dia, principalmente mulher que tem tendência a varizes, e as pernas não ficar desse tamanho. A perna de vocês nem inchavam. Um calor de quase 50 graus, andando no sol quente, e a perna não incha, rapaz. Que negócio é esse? É Deus. Faz assim. Você acha que Deus não toma conta da nossa saúde, irmão? Eu fiquei impressionado assim. Estava comentando com o irmão outro dia. Essa segunda onda da pandemia do Covid. Ninguém na igreja pegou. Ninguém precisou ser internado. Será que ninguém nota isso? As pessoas, olha que coisa interessante. Ah, o pastor fica expondo essas coisas, eu acho um absurdo. As pessoas que deixaram de vir, porque disseram, quando eu tomar a vacina eu vou. Tomar a vacina e não estou vindo. E agora qual é a desculpa? Ah, a desculpa é a variante. É a variante agora. Meu filho, variante para mim era um carro. Que existia na década de 70 e 80. Então a gente observa, irmãos, parece que as pessoas elas estão com medo de morrer. Mas, irmãos, se você é incrédulo, você tem medo de morrer, é compreensível. Mas um crente que tem esperança, como assim? Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem inchou seus pés durante 40 anos. Por que eu estou lendo tudo isso para vocês, irmãos? Porque quando Jesus respondeu a Satanás, você vai perceber que Satanás ele perde todo o poder para tentar Jesus na área material. Satanás ele vai falar depois, a gente vai ver, porque você não se lança do pináculo do templo para que as pessoas te valorizem socialmente, religiosamente, mas nesse sentido, ele não tenta, porque Jesus está dizendo, ó como eu vivo aqui, é Deus que me sustenta, viu? Será que a gente tem condição de responder Satanás desse jeito? Você acha que o diabo tinha tanta raiva de João Batista? Porque ele vestia qualquer roupa e comia qualquer coisa. Aí Satanás não podia tentar ele. E aí, João, vamos não sei aonde? Vamos encher o bucho de feijoada hoje, de cachorro quente, de McDonald's. Vamos, João! Hoje vai ser sorvete de graça para todo mundo, João! João disse, não, meu filho, hoje eu vou orar. Mas João, você vai comer o quê, rapaz? Não tem nada nesse deserto. Gafanhoto e mel silvestre. Não falta. Fique tranquilo que comida Deus manda. Tem um tipo de sobra aí. Gafanhoto e mel silvestre. Mas João, você não enjoa disso? Não. É igual que o pessoal me pergunta, meu filho. Pastor, você não enjoa de comer atum? O pessoal já me chama às vezes tem um pessoal que diz que parece que eu sou gato. Mas não é porque é bonito não, meu filho. Porque como de latinha. Chega lá em casa e diz, pastor, vai almoçar. Aí abre a latinha de atum, assim, mistura com qualquer coisa que tiver e come. É ração. É arroz, pode ser arroz, macarrão, farinha, verdura ralada. O que tiver, eu misturo e como. Pode ser qualquer temperatura. 10 anos. Só tem 10 anos isso. Um dia minha filha perguntou, meu pastor não enjoa não. Eu digo, não, minha filha, ainda dou graças a Deus. Eu estou comendo. Pior é que a comida não está faltando, pelo tamanho da criança. Às vezes eu vejo uns irmãos e umas irmãs, algum tempo atrás, né? Dizem assim, pô, pastor, não come nada. Eu digo, oi, Deus, não sabe o que dizem. Nunca envelheceu, nunca se inchou. Versículo 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Olha que coisa linda, irmão. Jesus está dizendo para o diabo, não venha querendo dizer que Deus é ruim comigo, não.
Porque eu sei que Deus é bom comigo, diabo. Você percebe que a primeira tentação, por assim dizer, não é, transforma essa pedra em um pão. A primeira tentação, como eu disse para os irmãos ontem, foi querer, de alguma forma, suscitar uma dúvida no coração de Jesus. Das duas, uma, ou você não é filho de Deus, ou ele não te ama. Porque se você é filho, você devia estar sendo melhor tratado. E se você não está sendo bem tratado, é porque você não é filho. Quer trazer dúvida. Você acha que a teologia da prosperidade surgiu nas igrejas de hoje? Não, a teologia da prosperidade surgiu na boca de Satanás. Você viver nessa vida, esse Jesus seu, esse Jesus seu, é só negócio de cruz, de caminho estreito. Que nada, o meu Jesus me bota como cabeça, não como cauda. O meu Jesus me bota como patrão, não como empregado. O meu Jesus me dá do melhor aqui dessa terra. Mas Deus, quando se fez homem, viveu uma vida tão humilde. Por que você está querendo ser exaltado? É impressionante, irmãos, como um monte de gente quer ir para o céu, mas ninguém quer carregar a cruz. E Jesus disse: você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu comigo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu estou mentindo, irmão? Está escrito assim. E por que as pessoas têm tanta raiva da cruz? A ponto de ter gente que já nos viu pela internet e diz: a igreja de vocês é católica porque o pastor prega e tem uma cruz atrás. Nós somos evangélicos, não tem esse negócio de cruz, não. Só se for o evangelho dessa pessoa que não tem cruz, no meu tem. É o evangelho da cruz de Cristo, a ponto de Paulo dizer: quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Escândalo para alguns. Perceba, a cruz é um escândalo para os evangélicos de hoje. Que não quer sofrer, que não quer ter doença, que não quer passar por nenhum problema material, que não quer lutar espiritualmente. É tão difícil, tem que orar, é tão difícil essa luta espiritual. Meu filho, você sangrou já? Lá em Hebreus diz: na nossa luta contra o pecado, nós ainda não temos resistido ao teu sangue. E está se queixando de quê? Se está tendo disciplina, irmãos, é porque é filho. Olha que coisa linda. E continua: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. É para isso a disciplina. A disciplina não é para você sofrer, é para você aprender. Só que é impressionante como a gente não quer aprender. É impressionante como a gente se levanta contra aqueles que querem nos ensinar. Tente ensinar a verdade para alguém hoje. Rapaz, a possibilidade dessa pessoa te odiar é enorme. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, rombeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra que comerás o pão sem escassez, nada lhe faltará nela. Terra cujas as pedras são ferro, cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ele está falando do que aqui, crente? Do céu. Não há choro, não há tristeza, nem morte, porque já as primeiras coisas se passaram. É assim que o cristão lê essa passagem, irmão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que está nos esperando lá no céu. Então eu quero já caminhar para a nossa conclusão na noite de hoje, voltando para o nosso texto, Lucas 4. Quando o Senhor Jesus responde a Satanás, no versículo 4, mas Jesus lhe respondeu: está escrito. É tudo isso que a gente leu. É tudo isso, o contexto é todo esse. Olha o contexto, irmão, que tantas vezes as pessoas não se apercebem. Jesus está dizendo: olha, eu confio em Deus para me sustentar, diabo. Por isso, diabo, nessa área nem venha.
Não tem espaço para você. O meu Deus é o Deus que sustentou o povo no deserto. O meu Deus é o Deus que manda maná se precisar. O meu Deus é o Deus que manda fome se a gente precisar. Se a fome trouxer bênçãos para nós, Ele manda fome. E qual é a bênção que uma fome pode mandar? Meu irmão, se você ora pelo alimento, a fome já te abençoou. Impressionante como a gente ora quando o alimento já está na mesa, né? E às vezes a gente ora quando a comida já está na boca. Rapaz, esqueci de orar. O feijão, meu filho, quentinho, chegou o cheiro. Ou então, um churrasco, já pensou, irmão? Aí desce aquele pedaço assim. E aí o varão já está cortando, aí vem um irmão, aquele irmão bem chato, e ninguém vai orar. Aí tem uns mentirosos que dizem, mas eu já orei em espírito, não vale não. Rapaz, é uns crentes cara de pau. E aí você vai orar e começa a agradecer, né? Aí o outro tá, mas ora rápido aí, rapaz. A comida vai esfriar, mano. Já pensou? Irmão, nesse exato momento, feijão que a gente vai comer, quem come feijão, né? O feijão que você vai comer, meu filho, ele foi plantado há meses atrás, colhido há meses atrás, separado os grãos há meses atrás, ensacado, distribuído, até chegar à prateleira do supermercado que você comprou, e depois teve que alguma alma, corpo, espírito, cozinhar para você comer. E você só agradece quando ele está quentinho na sua frente. Ô Senhor, me perdoa, isso é bom. E quando agradece. Jesus está dizendo, eu não sou assim não. Eu não sou assim não. Eu agradeço a Deus. Tudo. Irmãos, você sabia, eu gosto sempre de falar essas coisas, irmãos, porque elas são, para muitos irmãos que estão, às vezes, galgando seus primeiros passos, é impressionante como até os cientistas anticristãos, eles sabem determinadas coisas que são impactantes. Nós estamos a uma distância do Sol exata, que se estivéssemos um pouco mais próximos do Sol, a Terra não serviria para a raça humana viver, porque morreríamos queimados. Se a gente estivesse um pouquinho mais longe do Sol, a gente não poderia viver aqui, porque estava todo mundo congelado. Mas a gente está na distância exata do Sol, que faz com que aqui o ser humano possa viver. Os ímpios constatam isso. Você sabe que há uma necessidade das estações. Hoje começa o inverno, você sabia disso? Você sabia que há uma necessidade? Você fala, o inverno é tão ruim, mas o inverno, irmãos, é a estação das chuvas. Se não tiver chuva, como é que vai ter colheita? Se é a chuva que irriga a terra, para poder a terra se tornar fértil, para ter plantio. Por que a necessidade da terra girar em torno do sol? Para que houvesse o que Deus falou lá em Gênesis, como estava conversando com o irmão. Gênesis, a árvore vai dar fruto. As estações do ano vão ter que acontecer. Quem fez isso? Os cientistas sabem que isso acontece. A gente sabe, inclusive, quem fez. E por que fez? Pra gente. E a gente não valoriza coisas tão maiores do que um grão na nossa mesa. Para que a gente exista, tantas coisas estão acontecendo no universo. Asteroides que passam a quilômetros da Terra, que se chegasse perto da Terra, acabava a raça humana. E Deus aqui nos protegendo. Por isso que diz a Bíblia que Deus faz o sol nascer e se pôr sobre justos e injustos. Mas naquele grande dia vai ter uma separação. Então a gente tem que aprender, irmãos, a ter esse espírito para responder o diabo quando ele vier para mim, para você, dizendo Deus não é bom.
Porque a sua vida está cheia de adversidades. E aí você vai dizer o contrário. Não, diabo, Deus é bom por causa disso. Ele só está fazendo isso para me ajudar a aprender o que eu sou tão difícil de aprender. É como uma criança, eu, por exemplo, que recebeu do pai de presente uma caligrafia. Mas rapaz, já está aprendendo na escola o negócio do ABC, já está sendo alfabetizado, mas a letra do infeliz é tão feia, rapaz, dá uma caligrafia para ele. Você já viu caligrafia como é? Tem as linhas certinhas para poder você fazer, né? A letra. Por que faz caligrafia? Porque ama. Porque às vezes o pai ou a mãe vê a necessidade de botar numa banca. Porque vê que às vezes a pessoa nessa área, nessa disciplina, tem dificuldade de aprender física, química, tem pessoas que têm dificuldade nessa área, já tem gente que tem dificuldade na área de redação em português, e às vezes o pai e a mãe que ama, diz, não, essa área a gente vai estudar um pouco mais. Está fazendo isso porque não gosta? Fazendo isso porque ama. Hoje, por exemplo, peguei minhas duas filhas, meus filhos, peguei minhas filhas biológicas, que eu tenho vários filhos, né? E botei para caminhar. Assim, é 3 minutos de agradecimento. Que bom, estamos caminhando. E o restante da caminhada, se a caminhada durar 40 minutos, 30 minutos, o restante é murmuração. Vai parar quando? São quantas voltas? Está quente, calor? Mas a mesma pessoa que disse que está com calor, disse que estava com frio antes. Ah, calor. Ah, meu pé. 11 anos. 12 anos. Tá. Parece que quem ouve assim, parece que é um idoso. Meu pé, minha coluna. Eu sei. Está fazendo por quê? Porque ama. Quando o pai diz não, é pro bem. Quando o pai diz faça isso, é pro bem também. Se os pais humanos, que são corretos, quando são corretos, fazem isso, imagine o Pai do céu. Você acha que o que Ele está fazendo na nossa vida é para o nosso mal? Quando Deus nos afasta de determinadas pessoas, quando Deus tira determinadas coisas da nossa vida, quando Deus tira inclusive aspectos da nossa saúde. Não tem crente que se hoje tivesse saúde, meu filho, estava em pecado até o último fio de cabelo. Uma das maiores demonstrações de misericórdia de Deus foi tirar algumas coisas da saúde dessa pessoa. Mas como Deus é amoroso. Ele sabe o que vai nos fazer bem e o que vai nos fazer mal. Ele sabe. Deus é bom. Não adianta qualquer pessoa dizer algo em contrário, nem a gente mesmo. Quantas vezes é a gente que questiona? Oh, Senhor, você não está vendo o que estão fazendo comigo? Aí eu já ouço ele dizendo, sou eu que estou mandando. Aí que a gente fica numa indignação. Não, aí não. Mas vem cá, a Bíblia diz, eu tenho que concluir, eu tenho que fechar a Bíblia, senão eu vou ficar falando mais tempo. A Bíblia diz, ame o teu inimigo, diz isso. Ore pelos que te perseguem, diz isso. A sua diz isso. Ufa, graças a Deus, pensei que era só a minha. A de vocês diz assim também, né? Ore pelos que te perseguem, amém? E se ninguém perseguir a gente? Como é que a gente vai cumprir esse mandamento? Aí vem as pessoas, pastor, estou perseguindo. É benção, varão. Ai não, aí eu passei meu pastor. Estão me perseguindo e é benção. Esse pastor não tem sentimentos. Pastor, a casa caiu. Barriou. Está vivo, irmão. Está respirando. Está orando. Pastor, o senhor não sabe. Orei tanto essa noite. É benção. Ah não, esse homem não tem coração. Está vendo o que eu estou passando?
Meu filho, se algo te faz orar, isso já abençoou sua vida, independente de Deus fazer alguma coisa depois. A oração por si só, a oração verdadeira, porque a oração falsa Deus abomina, vocês já estão cansados de saber disso. Mas a oração verdadeira, a oração de comunhão, de um crente verdadeiro, com o Deus verdadeiro, por si só já é uma bênção. Pecado quer dizer que essa dificuldade te fez passar uma madrugada inteira de joelhos no Pai. É bênção. Ô pastor, é não. É não, pastor. E eu orei, pastor, ele não mudou nada. Eu digo, nem você é infeliz. Porque não vai ter mudado você. As circunstâncias exteriores, irmãos, elas podem até mudar. Mas deixa eu lhe dizer, se você for um cristão verdadeiro, as circunstâncias exteriores, elas só vão mudar quando o seu interior mudar. Alguém aqui já leu o livro de Jonas? Pronto. A tempestade que Deus mandou só passou quando Jonas pediu para ser jogado no mar. Os marinheiros não queriam jogar ele não. Ele que disse. Olha, quem viu essa tempestade foi meu Deus, que é o dono de tudo. Vocês que não sabem, estão confiando aí nos seus deuses de Araque. O meu Deus é o que criou o céu e a terra. E aí os marinheiros, isso é doido, também pode desse Deus. Foi, eles acreditaram na tempestade. E ele disse, olha, só vai passar a tempestade quando vocês me lançarem no mar. Imagine. E eles remando, jogando água para fora. Não vou te jogar para nada, meu filho. Que é assassinato? Aí que Deus vai nos amaldiçoar? Não, meu irmão, vocês estão passando por isso por causa de mim, que eu estou desobedecendo a Deus. Quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade passou. Você está disposto a jogar seu pecado fora essa noite? Está disposto? Cortar a mão? Cortar o pé? Arrancar o olho? Passa, meu filho. Você sabe como é que você salva uma pessoa que está perdendo os membros por diabetes? A diabetes, né, faz com que o sangue não coagule direito e aí começa a gangrenar, né? Não sei nem se é necrosar, o nome técnico. E aí, seu Edson mesmo, a gente viu isso com os nossos próprios olhos na igreja. Seu Edson começou a ter uma infecção no dedo, tomou antibiótico, tomou isso, e o médico disse, rapaz, olha, para a gente salvar a mão dele, a gente vai ter que amputar o dedo. Agora Deus foi tão bom que a gente precisou amputar o dedo todo. Amputou só o que a gente diz no nosso linguajar, eu sei que o termo técnico não é esse, né? A cabeça do dedo, a parte de cima do dedo. Aí você vai conversar com ele, meu filho, ele disse que nem faz falta. Não, mas só tirou um pedacinho. Ele vai para esse seu Edson, sabe? E o médico que cortou aquele pedacinho de dedo foi pro mal dele. Agora eu não vou poder fazer as unhas. Misericórdia. Esse dedo aqui não vou poder fazer mais as unhas. Meu filho, você ia perder a mão. Você ia perder o braço. Você ia perder a vida. E está perdendo um pedacinho do dedo, está achando ruim. Olha os crentes de hoje. Quando lê no Evangelho, arranca a mão, arranca o pé, arranca o olho. Meu Deus, que coisa difícil, que coisa forte, né, mano? Forte o quê, mano? Deus está mandando arrancar um pedacinho do corpo. Deus, se ele disse, arranca a perna toda, arranca o braço por completo, arranca a cabeça, degola e morre. Não, mas ele não manda você arrancar o braço, arrancar a perna, ele não manda arrancar os dois olhos. Ele diz, não, arranca um olho, corta uma mão, corta um pé, para você ver o que o pecado faz com a sua vida no mundo espiritual e você não percebe. Porque você não está percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Quando a gente desobedece a Deus, irmãos, as consequências vêm. E muitas vezes a gente nem percebe, porque está cego. E é por isso que ele está dizendo, você mesmo arranque, para você ver o que o pecado fez na sua vida. Não é assim que está escrito, irmãos. Se é o teu olho que te faz pecar, ele manda arrancar o pé para uma pessoa que é o olho que está fazendo pecar. É o olho que está lhe fazendo pecar, então arranca o olho. É o pé, então arranca o pé.
Observe na sua vida o que está te afastando de Deus, então tire isso. Afaste-se daquele que te afasta de Deus. Afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Mas parece, irmão, que... E tem que ser assim, E não tem um jeito assim mais fácil, não. Porque nos outros lugares não fala isso. Nos outros lugares diz que a gente unge. Quebra a maldição. Faz 7 semanas. Não tem isso. Tem a bala ungida, né? Você chupa a bala e vai ficar boa do pecado. Tem a rosa ungida. Meu filho, tem nada ungido que vai... É o facão ungido. Ó, pá! Faca no pé. Você faz isso. Tem que fazer. Vamos orar. Ó Deus, que a tua graça, a mesma graça, Senhor, que tem nos revelado o que precisamos fazer e nos dê força para pôr em prática o que temos aprendido, Senhor, por tua misericórdia. Porque se não fosse a tua misericórdia, nós jamais enxergaríamos as nossas sujidades. Foi a tua graça maravilhosa que abriu os nossos olhos. Ó Senhor, dai-nos um coração que odeie o pecado, Senhor. E dai-nos disposição para não brincar com o pecado, mas lutar fielmente e diligentemente contra ele, principalmente dentro de nós, Senhor. Que nós não nos entreguemos ao pecado, mas que lutemos contra ele, pela tua força, pelo teu poder, possamos triunfar, vivendo uma vida santa, e glorifique o teu nome, que seja digna do Evangelho que nos alcançou, pelo sangue do Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, e para sempre seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga a você mesmo: hoje é dia do facão, lá em casa, cortar o pecado. Oh Senhor Jesus.